Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 5 ao dia 11 de agosto de 2024. A gente vai aí entrando mais fundo no 8º mês do ano, e nessa semana a gente vai ter a energia de uma lua nova que acabou de acontecer no signo de Leão, no dia 4 de agosto, mais especificamente, no grau 12 desse signo que ama brilhar. Claro que nem todo leonino vai ser assim, mas o arquétipo de leão, ele fala do nosso brilho máximo, daquilo que a gente pode entregar de melhor para o mundo. E é como se nesse momento todos nós estivéssemos sendo convidados a fazer esse movimento e a abrir o nosso peito para que possa sair essa luz, para que ela possa direcionar a nossa vida para um lugar mais iluminado, que a gente seja a nossa melhor versão. Claro que estamos sempre em constante movimento em direção a ela, mas a gente já pode sim acessar com mais consciência essas características que nos fazem ser seres de luz. Então, a bondade, a generosidade, a empatia, a simpatia, mas nada disso significa que você precisa ser bobo demais, ingênuo demais, deixar todo mundo fazer o que quiser com você. Não é isso. É simplesmente uma atitude, um lugar em que a gente se coloca, em que as coisas elas acabam se desenrolando de uma maneira mais tranquila. A gente tem muita luz para colocar no mundo. A gente veio para aprender a tirar as camadas que impedem a gente de colocar, irradiar, transmitir essa luz para o mundo. Então eu quero que você reflita que maneiras você pode fazer isso. Como você pode ser uma pessoa iluminada com a vida que você já tem, com as pessoas chatas que estão ao seu redor, porque sim, elas existem, né? Os desafios na vida e as pessoas desafiadoras, eles sempre vão estar lá. A questão é como a gente lida com isso, como a gente usa essa força para transmutar essas questões, porque uma coisa eu posso dizer, essa luz ela é tão forte que ela é capaz de derreter os desafios, derreter esses padrões, esses bloqueios e essas dificuldades que a gente encontra na nossa vida, seja em relação a situações, seja em relação a pessoas que a gente encontra. E eu sei que isso tudo parece muito utópico, parece muito subjetivo, mas eu gosto sempre de trazer para um nível mais concreto, mais prático, em que a gente consiga de fato viver a nossa espiritualidade na prática, que a gente seja um ser espiritual que vai no supermercado, que vai na academia, que sai com os amigos. Isso é estar sendo espiritual também. Não é só quando eu vou a uma igreja ou algum lugar espiritualizado que eu me conecto ali de maneira mais consciente. A gente é um ser espiritual, logo, tudo que a gente faz é espiritual também. A questão é o nível de consciência que eu tenho daquilo que eu estou fazendo, porque a maioria das pessoas vive adormecida. E que nós não sejamos uma dessas pessoas que estão com a luzinha apagada, que estão ali com alguma distorção da própria identidade, porque se identificou demais com o personagem, com o ego, com as características mais primitivas e primárias que a gente tem. E que a gente possa se reconectar com uma parte mais profunda nossa. E que essa parte, sim, é quem somos de verdade. E essa parte, quando bem ativada, quando bem conectada,
ela faz a gente viver uma vida iluminada, uma vida que vale a pena ser vivida. Então, voltando, né? Como que eu posso colocar isso em prática? Tenta estar consciente, principalmente de situações mais desafiadoras, de conflitos, de incômodos, e tenta imaginar, primeiro, né, antes de brigar, entrar em conflito, tenta se retirar, tenta relevar naquele momento, mas num outro momento ali mais reservado, talvez no mesmo dia de preferência, eu quero que você feche os olhos, talvez antes de dormir mesmo, e imagine essa situação, imagine essa pessoa mais complicada se dissolvendo na sua luz interior. Eu quero que você imagine dentro do seu peito essa luz e você dissolva essa situação, esse desconforto, qualquer coisa que tenha acontecido no seu dia dessa forma. A gente não precisa engolir tudo, mas a gente também não precisa brigar por conta de tudo. A gente não precisa ser essa pessoa extremamente reativa, extremamente egocêntrica, e a gente entender que, na verdade, a questão do mundo, né, são conflitos de egos. Então, um ego quer do jeito dele, o outro quer do jeito dele, e aí é criado um conflito. Mas quando a gente está na essência, todo mundo ganha. Porque não importa o que aconteça, para aquela essência, para aquele lugar em que a gente está de entrega, tá tudo bem. Só que, claro, quando um ego e uma essência estão ali, o ego ele sempre ganha, né? Porque a essência vai falar, tudo bem, pode ser do seu jeito, e não vai aprender nada para esse ego, né? Não vai ensinar nada, na verdade, para ele. Então tem muitas dinâmicas aqui que eu poderia ficar muito tempo falando, mas a minha intenção aqui é tentar ser o mais prática e objetiva possível, mas nem sempre é da minha característica pisciana natural de ser. Eu gosto mesmo, são dessas reflexões, são desses devaneios que eu faço, porque eu acho que isso acrescenta muito também na nossa jornada. E não só eu ficar dando receita ou falando que o dia vai ser assim, um assado. Eu espero que você do outro lado, né, goste disso também, porque eu acho que esse é o meu diferencial, né? Tem tantos céus da semana por aí, tem muitas pessoas falando de astrologia, cada um com a sua abordagem, né? E a minha é essa. Mas o que eu posso trazer então para essa semana de lua nova em Leão? Defina o seu novo ser. Realmente traga para dentro essa consciência de quem eu quero ser, como eu quero lidar com as pessoas e situações daqui para frente, como que eu posso colocar mais a minha luz no mundo e fazer esse movimento, colocar como tarefa essa semana iluminar o mundo com a sua própria luz. E isso vai ficar claro, vai aparecer maneiras de você fazer isso, não se preocupe. Mas de uma maneira mais simplificada, né? Ter intenções, ter metas. Então você pode já ter feito a sua listinha aí no domingo, que é o dia em que a lua nova aconteceu. De uma maneira geral, assim, o que eu quero para minha vida, o que eu quero realizar nesse mês principalmente. Como é um mês que está muito alinhado com esse movimento do céu, então ele começa com uma lua nova e termina com uma lua minguante, é um mês que tem esse desenrolar mesmo, mas para o começo do mês você ter intenção ali, ter clareza na verdade das suas intenções, e durante o mês você vai trabalhando em direção a isso. Tem o ápice do ciclo, o momento de culminação energética lá no meio do mês, e no final você recolhe ali os aprendizados e se prepara para um próximo ciclo. E essa fase, essa semana, é a semana do novo, do início, daquela chama inicial. E a gente pede, né, nos é pedido para termos essas metas claras, essas intenções focadas, porque a energia ela é muito solta. E a nossa mente, ela tende à entropia,
que é a perda de energia. Então, ela perde o foco muito rápido. A gente pode perceber que se não houver disciplina, a gente simplesmente perde o foco. A gente simplesmente desiste, muda de atenção para outra coisa e quando vê não está mais fazendo e aquilo se perdeu. Então, é preciso reforçar a nossa intenção. Ter intenção nada mais é do que direcionar energia. Porque a energia ela tá solta por aí, tá? Ela é uma massa, né? Ela é uma frequência e direcionando ela tem mais chance de criar, de materializar aquilo que eu estou intencionando. Então, intencionar é dar forma à energia, é trazer para a matéria na forma que a gente decide, na forma que a gente deseja de maneira consciente. Porque se eu não desejo nada, então, eu não tenho sonhos, eu não tenho metas. De qualquer forma, nós estamos criando a realidade com aquilo que a gente emana na maior parte do tempo. Então, se você não tem intenção, se você não trabalha essa questão da entropia, você deixa a sua mente devanear e criar, ela vai criar a partir de um medo, ela vai criar a partir de uma dor, ela não vai fazer esse processo consciente de trazer o que você acredita, o que você deseja, porque no fundo você não deseja nada, mas inconscientemente você tem sim desejos, você tem sim medos, você tem sim questões que ficam ali latentes, ou seja, escondidinhas, que vão tomando a frente. Então a gente está sempre criando, conscientemente ou não. E aqui o convite é: comece a criar de uma maneira mais consciente, intencional. Isso faz toda a diferença. Então, nesse início da semana, se você puder já no domingo fazer a sua listinha para o mês aqui, né, para o momento da sua vida, não só para a semana, porque segunda-feira a gente já começa a semana com Mercúrio retrógrado. Na verdade, ele vai entrar durante a madrugada. Então, domingo a gente já pode começar a sentir a sua influência. E já tem muita gente falando, né, sobre Mercúrio retrógrado. Eu acredito que todo mundo já tem ouvido falar pelo menos uma vez sobre ele. Mas o que eu gosto de relembrar é que sim, a gente precisa tomar mais cuidado com eletrônicos, com contratos, com toda essa parte de comunicação e transportes, evitar comprar coisas muito importantes, eletrônicos, essas coisas, carro também, até porque são coisas que precisam, né, de um pouco mais de reflexão, um investimento mais alto. Mas de uma maneira mais interna, que é o que eu gosto sempre de trazer, é um momento muito favorável para refletir, para revisar, para a gente diminuir o ritmo das coisas, porque a gente estava muito acelerado e precisa repensar o nosso caminho. Então vamos pensar se você estiver no caminho errado. Esse é o momento que você presta atenção, você diminui a velocidade, presta atenção ao seu redor ali na estrada e fala: nossa, não estou reconhecendo esse lugar, será que eu estou indo para o lugar certo? E aí você tem esse lapso de consciência de que talvez não é o lugar ideal para você, não é o caminho ideal para sua vida. Então é um momento muito positivo. Seria bem interessante aqui, se você ainda não fez, já teve outros momentos que eu trouxe esse convite, de rever a sua intenção, as suas intenções, na verdade, né, a lista de intenções do início do ano, para ver o que já se realizou, o que não faz mais sentido, o que você gostaria de verdade que ainda acontecesse em 2024, como que você pode fazer a sua parte para isso se realizar. Então, são processos aqui acontecendo que envolvem muito essa questão mental. E aqui a gente precisa fortalecer a nossa mente. Principalmente nessa semana, Mercúrio vai estar retrógrado em Virgem. E Virgem é um signo muito detalhista, meticuloso, muito voltado para processos. Então, observar como as coisas funcionam, melhorar a maneira como isso é feito. E a gente vai estar sendo convidado a prestar mais atenção nos detalhes,
a fazer as coisas com mais cuidado, porque a falta de atenção pode gerar resultados um pouco mais chatos, um pouco mais indesejados. E tudo isso vai estar permeando toda a semana. Mercúrio fica retrógrado até o final do mês, até o dia 28. Ele vai entrar em Leão, voltar, na verdade, né, para Leão na semana que vem. Então, essa semana especificamente é um momento de rever processos, rever a forma como você faz as coisas, como você pensa em resolver as questões na sua vida e ver se isso está te gerando resultados. E também diminuir o ritmo, as expectativas em relação a esses assuntos mercurianos de comércio, transporte e tecnologia. Conversas estão muito favorecidas, porém a gente precisa cuidar muito para não criticar demais, para não ser muito crítico, para não ser aquele juiz que aponta aquela vírgula que está fora do lugar, porque todos podem estar assim de uma maneira geral e a gente precisa não se envolver quando alguém for assim com a gente, não se deixar levar tanto, e se doer é porque tem ferida sendo cutucada ali, mas não ser essa pessoa também. Lembra que eu falei da importância da nossa luz? Quando a gente percebe que está no ego, é quando a gente está criticando demais, achando tudo ruim, vendo defeito em tudo e todos, está preso no julgamento. E esse Mercúrio retrógrado em Virgem, ele pode fazer esse lado nosso vir à tona, o que é melhor para a gente perceber, para a gente iluminar com a nossa luz e deixar de ser assim. Porque pode ter certeza, cada um está fazendo o melhor que pode nesse momento. É difícil aceitar às vezes, né? Porque não condiz com a sua expectativa do que deveria ser feito ali, mas as pessoas, elas têm as suas limitações, assim como nós temos as nossas e a gente não percebe. Então, pega leve. Esse período aí, ele tende a ser bem desafiador. Aproveitando que eu já estou falando de segunda, eu vou começar a falar de cada dia da semana, assim fica mais fácil do que depois voltar. Então, segunda-feira, a Lua vai estar em Leão a maior parte do dia. Ela entra em Virgem só às 6 da tarde e ela vai estar fora de curso a tarde toda, a partir do meio-dia. Então, do meio-dia e 15 às 6h15, Lua fora de curso, Mercúrio retrógrado a partir da madrugada. É um dia aí para a gente prestar mais atenção, para a gente ser mais atento, mais consciente de coisas comuns da vida, não esquecer chave, documento, compromissos, mas também prestar mais atenção à maneira como a gente vive e reage e se relaciona e lida com as situações. A autoconsciência aqui, ela vai trazer grandes viradas de chave e ela pode ajudar, inclusive, as coisas a se resolverem com muito mais facilidade, porque a gente está olhando de fora, a gente não está no controle ali de querer que tudo aconteça do nosso jeito, mas sim se entregar para que aconteça o melhor. É uma postura, sim, bastante complicada assim, de manter o tempo todo, mas se você conseguir fazer esse processo, fazer esse movimento de entrega, pode ter certeza que os resultados eles vêm com muito mais leveza e facilidade. A Lua em Leão, né? Pode ser um dia que começa com mais animação, com mais vontade, com mais energia, afinal é uma lua de fogo. Foca em resolver e fazer as coisas mais no período da manhã, porque a partir do meio-dia, o período da tarde ali, tende a estar mais imprevisível. Até porque esse último aspecto que acontece é uma quadratura da Lua com Urano, que é o signo do imprevisível. Desculpa, o planeta do imprevisível. E esse período da tarde pode ser bom para ter menos compromissos ou contar com imprevistos.
desmarcar algum compromisso, né? Ou a pessoa desmarca, ou você tem que desmarcar, pegar mais trânsito que é habitual, as coisas saírem um pouquinho do planejado, mas nada demais, tá? A partir das 6, a lua entra em Virgem, e aí essa segunda, na verdade terceira parte do dia, né, terceira e última parte do dia, ela tem um tom mais prático, ela tem um tom menos animado, mais um tom bastante disciplinado. Então é um bom momento ali para todo mundo voltar para a academia. Pode perceber, as academias vão estar cheias, porque vem aquele senso assim de nossa, comi demais, ou preciso cuidar do meu corpo. Muitas pessoas vão estar começando a academia nesse dia, porque é início de mês. Enfim, vocês vão perceber. Quem estiver percebendo essas coisas mais práticas pode contar para mim aqui nos comentários. Terça-feira, terça e quarta, a lua ela fica o dia todo no signo de Virgem. Então são os dias mais produtivos da semana. Segunda de manhã e depois terça e quarta o dia todo, sendo os dias mais produtivos da semana toda. Aqui a gente pode focar nas coisas que precisam de mais atenção, de mais cuidado, eficiência, produtividade, resolução de questões mais práticas. Inclusive, a lua encontra Mercúrio retrógrado durante a madrugada, a gente pode sonhar com pessoas ou coisas do passado. Se você puder ou quiser, antes de dormir na segunda, peça para sonhar. Peça para resolver alguma questão. Eu tô com essa questão aqui, eu preciso resolver. Me mostra em sonho o que eu preciso ver ou como eu posso resolver. Pede, né? Esse sonho ele pode vir durante a madrugada com esse encontro acontecendo ali. Terça-feira tem só esse aspecto de madrugada com Mercúrio que favorece esses sonhos, mas também um aspecto de quadratura com Marte, Lua, quadratura Marte, às 5 da tarde. Então, período da tarde pode bater aquele cansaço por ser um dia muito ativo, em que a gente fez muitas coisas e a gente perder a paciência. Então, cuidado com terça-feira à tarde para não cair nessa armadilha. Se perceber que está cansado, não é o momento de colocar mais atividades, não é o momento de forçar uma conversa ou esperar atitudes dos outros. Às vezes a gente está cansado e tudo o que a gente queria é que alguém percebesse e falasse, não, deixa que eu faço. Não, pode deixar, vai lá descansar. E essa é uma postura, às vezes, até um pouco infantil, assim, de querer que alguém faça pela gente, alguém resolva a nossa situação, e a gente fica super irritado, e se a pessoa, além de não perceber, não falar isso, ainda, entre aspas, for folgado, às vezes sim, vai ser, mas às vezes a pessoa tá só ali vivendo, né, mas como ela não foi da maneira que você esperava, a gente tende a perder a paciência. Então perceba que as pessoas podem estar mais impacientes em geral, mas é cansaço. E aí você pode adaptar a sua rotina para na terça à tarde você pegar mais leve. Lembra que segunda-feira você foi na academia, terça-feira você vai estar dolorida o dia inteiro. Então talvez não seja o ideal fazer muito esforço ou forçar, né, o seu corpo. Então, só exemplos práticos também aqui, para não ficar só nessa questão mais psicológica, que é o que eu gosto. Quarta-feira é o dia que eu já falei lá no vídeo das energias do mês. Se você tá ouvindo pelo Spotify e você ainda não conhece o meu trabalho no YouTube, eu convido você a clicar no link que eu vou deixar na descrição aqui, com o vídeo com as energias do mês. Eu gravei um vídeo mesmo, você vai poder ver até meu rosto dessa que vos fala, que cara ela tem, e eu falei desse panorama geral do mês. Então complementa muito as informações que eu trago aqui semanalmente. E eu falei desse dia 7, coloquei lá um asteriscozinho, que é um dos dias mais positivos do mês, porque a gente vai ter uma conversa entre Sol e Júpiter, que é uma conversa muito benéfica, uma conversa de signos que falam muito bem entre si,
que é o Sol em Leão e Júpiter está em Gêmeos. Então, nesse dia, a gente pode se sentir mais otimista, mais animado, fazer coisas que visem o nosso desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual, que a gente marque um compromisso com pessoas que a gente gosta, principalmente almoço, porque acontece às 10h30 da manhã, seria legal quarta-feira almoçar com alguém legal. Um amigo, ou até com os colegas de trabalho, mas ir para um restaurante diferente, fazer uma coisa assim mais especial. É um dia especial que a gente precisa também celebrar as pequenas vitórias, celebrar a vida, o fato da gente estar vivo, não esperar só grandes acontecimentos e dias muito especiais no calendário, que a gente faça o nosso dia especial. E quarta-feira pode ser um desses dias. Espero que você aproveite de verdade. Dia 8, quinta-feira, a Lua ela amanhece em Libra. Ela entra às 6h30 da manhã e fica sexta-feira, a maior parte do sábado, nesse signo, muito voltado para as relações e muito racional também, porque ele pertence ao elemento ar. Na madrugada de quarta para quinta, Mercúrio encontra Vênus em Virgem. Então, mais um ponto aí para você sair à noite também. Então, o almoço tá legal, mas à noite também. Sair com uma pessoa que você queira conversar, que você queira resolver, ou talvez um encontro amoroso, porque aqui Vênus também rege as relações, resolver pendências ou ter encontros agradáveis, tá? Isso durante a madrugada. Favorece a gente ter palavras mais amorosas, repensar os nossos valores, porque Mercúrio está retrógrado, é um aspecto muito positivo também, apesar de, como eu acabei de falar, Mercúrio estar retrógrado, isso vai trazer essa possibilidade da gente refletir, repensar, reavaliar, então não é de todo ruim também. Não criem essa crença de que Mercúrio retrógrado é horrível, tá? Isso vai fazer com que ele seja horrível para você, porque afinal a gente cria a nossa realidade. Quinta-feira tá o dia mais movimentado de aspectos no céu, então pode ser o dia mais movimentado também da semana. Vamos pensar que aqui a gente já está se encaminhando para o final da semana útil e a gente acumulou muitas coisas, não conseguiu ser tão produtivo, ou até foi produtivo, mas a tendência da Lua em Virgem é aumentar a nossa lista de tarefas. Parece que inconscientemente, quem tem esse aspecto forte no mapa vai entender o que eu estou falando, parece que coloca muito mais coisa só para não conseguir fazer e se sentir incapaz, sabe? É uma autossabotagem muito grande. Então são pessoas extremamente eficientes, virginianos, ou quem tem Lua em Virgem, ou Virgem forte no mapa, são muito eficientes, mas a sensação é de que nunca tá bom. A sensação é de ser incapaz, ou de não ser bom o suficiente. Tem muitas questões envolvendo esse signo, nesse sentido, muita insegurança. Então pode ser que a gente não tenha, feito essa lista interminável de tarefas, e na quinta-feira a gente se sinta assim um pouco mais sobrecarregado, tenha que resolver muitas coisas, ou a gente tenha aí uma ressaca do que a gente viveu na quarta em relação aos relacionamentos, aos encontros, então a gente tá ali processando tudo isso. Quinta-feira é um dia bem mais cheio aqui, não necessariamente ruim, tá? Mas é um dia em que as coisas elas podem estar mais aceleradas. Sexta-feira, a Lua fica o dia todo em Libra e ela fica fora de curso a partir das 6h40 da tarde. Então, mais uma vez, foca em resolver as questões práticas necessárias, importantes durante o dia. De manhã, principalmente, a Lua vai estar bem com Marte, então a gente vai ter muita energia, muita força, até para fazer exercício. Tenta fazer de manhã e deixa a noite mais livre, mais solta. Vai ser um dia com bons aspectos no céu. Sexta-feira vai estar muito gostoso. Vai estar aquele dia assim bem suave, bem tranquilo, a energia um pouco mais fluida, menos expectativas e mais pensamento positivo, assim, porque o fim de semana tá chegando. A Lua em Libra também é uma lua bem interessante, é uma lua que tende a ser um pouco mais diplomática.
Mas o que eu percebo pela teoria dos opostos, que eu já observei muito na minha vida prática e profissional, né, de observar os casos dos meus clientes e pacientes, é que na Lua em Libra a gente acha que a gente vira Buda, que a gente vira o Dalai Lama, que inclusive era libriano. Mas não vem naturalmente, vem situações desafiadoras que pedem para a gente ser mais diplomático. Então é uma energia que precisa ser acessada. É um momento aí, quinta e sexta, que a gente talvez precise ter mais paciência, que a gente precisa acessar isso dentro da gente, que a gente precise de mais gentileza, mas não que as pessoas vão estar mais assim, sabe? Então também tem um lado distorcido que pode estar disponível, dependendo aí do que nos acontecer. Sábado, a Lua passa a maior parte do dia, na verdade praticamente o dia todo, porque ela entra em Escorpião só às 7h30 da noite e ela vai ficar o dia todo fora de curso. Então essa semana tem muita Lua fora de curso, tá? E Lua fora de curso eu gosto de brincar que é um mini Mercúrio retrógrado. Só que Mercúrio também está retrógrado. Então sábado é um dia assim que pode estar completamente imprevisível. Não espere muita coisa, não coloque muitos compromissos, eles podem ser desmarcados, as coisas podem mudar do planejado, mas isso não precisa, nem é de todo ruim, tá? Apenas que a gente está sendo convidado a soltar expectativas e ter um dia mais leve, um dia com menos cobranças. É isso que a vida pede da gente. Final da noite, depois que a Lua já entrar em Escorpião, ela vai fazer uma quadratura com Plutão. Então, só cuidado também no sábado à noite com atitudes explosivas, impulsivas. As pessoas podem estar um pouco mais controladoras, um pouco mais impacientes e emocionalmente a gente fica mais intenso, porque a Lua em Escorpião ela ativa muito o nosso emocional, mas não é aquela emoção de ficar chorandinho, não é aquela coisa meio, entre aspas, boba. É uma emoção assim profunda e dilaceradora às vezes, que vem assim com muita força e que a gente não consegue necessariamente controlar. Então as pessoas podem estar mais reativas no sábado à noite. No domingo, a Lua passa o dia em Escorpião, vai ter só aspectos positivos no céu, 2 só, Lua e Mercúrio, Lua e Vênus, fazendo um aspecto positivo. É véspera já de Lua crescente em Escorpião, que acontece na segunda, mas eu só vou falar sobre ela no próximo céu da semana. Então, domingo, assim, tá um dia muito agradável, mas principalmente um dia para a gente fazer coisas elevadas, para a gente ter essa conexão sincera com a nossa alma, para a gente fazer coisas que tragam aquela sensação de que vale a pena estar vivo. Então não é um dia para passar batido, não é um dia para fazer coisas bobas, não é um dia para fazer coisas que não gosta, porque Escorpião aqui ele pede profundidade, ele pede verdade, ele pede compromisso com a nossa alma. Então escolha aí coisas para fazer que sejam muito elevadas e interessantes para você. É isso que eu quero desejar, né, para que o seu domingo aí seja muito bom e a sua semana principalmente seja maravilhosa. Antes de encerrar, eu quero deixar só uma pergunta para quem quiser responder, para quem quiser trocar comigo. Como é uma semana de lua nova, eu quero saber qual é a intenção para o seu mês. Como é lua nova, início de mês, né? Então eu quero que você conte para mim aqui embaixo, se você quiser, claro, se você sentir, qual é a intenção para o seu mês de agosto. E eu quero que você saiba que eu vou programar aqui com Theta Healing para que essa intenção ganhe muita força para se manifestar no seu mês, tá bom? E é isso. Se você gostou desse áudio, dessas informações que eu trouxe aqui, pode trocar comigo, deixar o seu like como forma de agradecimento, deixar o seu comentário para eu saber que tem alguém aí do outro lado me ouvindo.
e se inscrever no meu canal do YouTube, se você está no YouTube, se inscrever no meu podcast no Spotify e seguir me acompanhando por aqui, porque é um grande prazer poder trazer essas informações toda semana e saber que eu tenho pessoas tão especiais aí do outro lado me ouvindo. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!